que ela envolve conceitos de várias áreas da biologia, tá? Então, vamos lá. Essa proteína aqui, ela é bem interessante porque vestibular de medicina na Itália adoram cobrar essa proteína chamada CFTR, tá? Por que eu estou falando proteína e não estou falando gene? Bom, a gente vai começar aqui dando uma explicação desse exercício para que você consiga resolver também outros exercícios caso seja cobrado e consiga entender bem a fundo esse assunto, tá? Então é o seguinte, a gente tem nas nossas células a membrana plasmática. E eu estou desenhando aqui agora a bicamada fosfolipídica que nós temos numa membrana plasmática, tá? Bem bonito o meu desenho, né? Maravilhoso. Então assim, ó. E essa membrana plasmática é o seguinte, por ela ser uma bicamada fosfolipídica, a gente repele a água, que a água não consegue passar por ela, tá? Então a água vai passar por proteínas chamadas aquoporinas e tudo mais, e qualquer coisa que tenha carga química, ó, qualquer coisa que tenha carga química, como por exemplo o cloro, pelo fato dessa bicamada fosfolipídica ter a cabeça com carga negativa, ele não vai conseguir passar pela bicamada fosfolipídica, tá? Então os íons não conseguem passar também porque tem uma região bem apolar ali no meio, enfim. Esse efeito elétrico aí gera com que essa bicamada fosfolipídica seja uma verdadeira barreira de coisas que contenham carga elétrica. Pode ser carga negativa, pode ser carga elétrica positiva, é uma verdadeira barreira. E aí o que acontece? Dentro da nossa célula, várias reações estão acontecendo. E essas reações têm produtos. E muitas dessas reações terão como produto, por exemplo, o íon Cl-. Esse começa a gerar Cl-, começa a gerar Cl-, começa a gerar Cl-, começa a gerar Cl-, e o que acontece? A tua célula vai perceber que ela precisa eliminar esse cloro. E para isso, ou ela já vai ter, ou esse cloro vai induzir um sinal ali dentro dela, que vai levar um sinal para dentro do núcleo da célula. Então aqui, ó, a gente está aqui do lado de fora, aqui a gente está do lado de dentro, tá? Só para delimitar aqui onde que a gente está em cada lugar. Aqui é dentro, fora e dentro. Como assim fora e dentro, ó? Imagine que essa bicamada fosfolipídica que eu desenhei aqui, ó, tem uma reticências, ela continua, tá? E a gente está vendo aqui uma membrana da célula, tá? E você sabe que do lado de dentro da célula você vai ter uma organela, você vai ter um núcleo, né? E esse núcleo, ele vai ter lá dentro dele o material genético, ou seja, temos aqui DNA, tá? Olha as fitinhas aqui que bonitas, né? E o que acontece? Esses sinais aqui que a tua célula recebe para gerar uma proteína, para gerar um canal de cloro que faça esse cloro sair, eles vão fazer com que fatores de transcrição cheguem aqui no seu DNA. Esses fatores de transcrição, eles vão vir numa região bem específica, num locus bem específico, e eles vão fazer a indução da transcrição aí da receita para produzir um canal de cloro. O que é um canal de cloro? É uma proteína que quando ela ficar pronta, ela vai vir bem aqui, ó, na membrana plasmática. Ela vai ter um buraquinho aí para passar o cloro, tá? E ela tem um nome, é chamado CFTR, tá? O CFTR é o canal de cloro. Então lá no seu DNA você tem, eu tenho certeza que você tem aí essa proteína. Você tem pelo menos o gene para produzir ela. E o gene para produzir ela vai estar num lugar bem específico. Lembrando que são sempre 2 cromossomos, tá? Então você pode ter esse gene no cromossomo que veio do seu pai, no cromossomo que veio da sua mãe. Pode ser que o seu pai tenha esse gene defeituoso e tenha doado para você, pode ser que sua mãe tenha esse gene defeituoso e tenha doado para você. Mas se pelo menos um dos dois doou o gene bom, o gene que produz o CFTR, você terá condições aí para produzir o CFTR. E como que se produz? Bem lá, RNA polimerase, né, o fator de transcrição ali iniciou tudo. Você gerou o RNA mensageiro,
tá? Tem o pré-RNA mensageiro, todas várias etapas, ele vai sair do núcleo, vai sofre as modificações, né? E vai para uma organela chamada ribossomo, lá no ribossomo. E esse ribossomo ele está acoplado ao retículo endoplasmático rugoso, tá? Esse ribossomo vai ler essa fita e essa fita vai produzir uma proteína, uma fita de proteína, tá? Essa fita de proteína aqui, já vamos começar a usar a cor roxa aqui para mostrar o CFTR que está sendo produzido. Isso aqui já é as proteínas do CFTR. Lá dentro do retículo endoplasmático rugoso, essa fita de proteína vai ser dobrada aí para poder virar o CFTR. O retículo endoplasmático rugoso vai mandar isso aqui lá para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi vai colocar e vai fazer modificações e tudo mais e vai mandar essa proteínazinha do CFTR dentro de uma vesícula lá para a membrana plasmática, tá? E aí ele vai ficar lá na membrana plasmática funcionando aqui como CFTR. E qual que é a função do CFTR? O exercício está falando, ó. Ele serve para regular a movimentação do cloro, tá? Seguindo o movimento da água, então ele vai sempre seguir o movimento da água. Do lado de dentro para o lado de fora. Então, o CFTR, o que ele falou? O CFTR serve para a gente pegar esse cloro que está sendo produzido, para evitar que ele se acumule dentro da célula. O cloro vai passar por dentro do CFTR e vai conseguir ir lá para fora, tá? E olha que interessante, como tudo é uma homeostase no nosso corpo. Esse cloro, quando ele vai para o lado de fora, a gente consegue... Isso aqui nas células epiteliais do sistema respiratório é muito importante, porque esse cloro ali do lado de fora, ele vai ser importante para atrair água. Lembrando que tudo que é soluto, tudo que é uma parte de um sal, tudo que é um íon, ele vai atrair água por pressão osmótica, tá? Então, ele, na verdade, é a água que acompanha a saída do cloro, não é o cloro que acompanha a saída da água, tá? E a água vai sair não é pela mesma proteína, você vai ter a proteína chamada aquaporina, que vai fazer a água sair da célula. E aí, com isso, quando você tira esse cloro, você está também fazendo a água sair da célula. Mas a água entra e sai da célula ao mesmo tempo, tem muito mais do que... Não é só cloro que tem dentro da célula, tem muita coisa. Só que isso aqui é importantíssimo para que lá do lado de fora, no meio extracelular, a gente tenha uma concentração de íons importante. Porque quanto maior for a minha concentração de íons, de soluto, mais eu vou conseguir atrair água. E lá nas paredes do tecido epitelial do sistema respiratório, eu preciso ter água fluindo, porque eu tenho produção de muco. E o muco ele precisa ser movimentado ali pelos cílios epiteliais que tem ali naquela região, para que eu consiga fazer ali a eliminação desse muco. Senão esse muco vai se acumulando, vai ficando um muco muito denso, muito sólido. E esse muco muito denso, muito sólido, ele é aí mais solidificado, solubilizado pela água, uma coisa bem interessante. E aí o que acontece? Se você tiver, olha só que interessante, se você tiver falha em qualquer etapa dessas mensagens celulares aqui, você pode ter a falha no DNA também, né? Ó, se você for azão, ó, sendo que azão é igual produzir CFTR e azinho é igual não produzir CFTR, se você for azão, você tá ok. Você é uma pessoa que não tem uma doença relacionada à falha na produção do CFTR, tá? O nome do gene se chama gene CFTR. O nome do gene sempre é dado o mesmo nome da proteína. Agora, se você for azinho, ó, vamos supor que teu pai doou o azão, tua mãe doou o azinho. Por mais que você tenha um azinho que ele é defeituoso, você tem um azão que ele é ok. Então, você sendo heterozigoto, você não tem o problema de quem não produz o canal de cloro. Agora, se você for um azinho, essas questões já cobraram, tá? Isso aqui da parte da genética. Se for um azinho recessivo, o que é esse alelo recessivo? É um alelo que perdeu a função, teve uma mutação nele e foi perdida a função. E quando perdeu a função, ele não produz CFTR.
se não tem nenhum alelo que produza CFTR, você vai ter uma doença chamada fibrose cística, tá? E essa fibrose cística, ela traz realmente essa ideia de fibrose, tá? Essa água aqui, ela não solubiliza aquele muco que fica num aspecto fibroso, ali aquele tecido epitelial respiratório. E aí com isso o que acontece? Você vai ter carência de cloro na secreção. Então o cloro ele não saiu para fora da célula para fazer parte daquele muco, daquela secreção que você vai ter nas vias respiratórias. E além disso, você vai ter a ausência de água nessa secreção. Vai ser um muco seco, um muco difícil de movimentar, um muco que vai te causar aí a condição chamada fibrose cística. E aí por isso o gabarito aqui vai ser letra B de bola. Então, qual que é a moral da história? A moral da história é, nos nossos tecidos epiteliais, nós precisamos de um muco que flua bem. Para o muco fluir bem, eu preciso que a água possa sair da célula, porque essa água que sai da célula vai compor a parte líquida do muco. Se eu não tiver os canais de cloro que tiram o cloro da célula, eu vou ter a célula muito concentrada em cloro. Se a célula está muito concentrada em cloro, ela segura a água para ela e não deixa a água sair. Agora, se a célula não fica hiperconcentrada, eu consigo eliminar o cloro, a água vai acompanhar a saída do cloro, ela não vai ficar presa ao cloro dentro da célula, por questões osmóticas, tá? E aí, com isso, tendo a água saindo, eu tenho o muco bem fluido. Não tendo a água saindo porque o cloro não saiu, eu não tenho o muco bem fluido. E aí eu tenho a fibrose cística. Lembrando que fibrose cística ela é uma doença autossômica recessiva porque ela está relacionada à perda da função de uma proteína. E essa perda da função está relacionada aí ao alelo do gene CFTR. Beleza? Eu espero que tenha ficado claro aqui a resolução do exercício.